Oi, pessoal, boa noite. A gente só vai aguardar mais uns 2 minutinhos e aí a gente começa, tá bom? Perfeito. Oi, pessoal, boa noite. A gente agora vai dar início. Então, boa noite a todos que estão presentes aqui hoje, né? Sejam todos bem-vindos em mais um encontro realizado pela LACIFAR. Para quem não me conhece, eu me chamo Lara e faço parte como membro aqui da Liga. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui hoje e espero que todos aproveitem bastante e possam tirar todas as suas dúvidas sobre o tema que será abordado. Então, hoje daremos continuidade ao mês dos egressos, né, onde estamos conhecendo a vivência dos profissionais farmacêuticos que estudaram na UFMT, do campus aqui do Araguaia. Então, hoje falaremos sobre a área acadêmica, que é de interesse de alguns acadêmicos que se identificam com a pesquisa e que buscam realizar mestrado e doutorado ao término da graduação. E a gente não podia deixar de convidar, né, eles, a Rayane, o Rinaldo e o Jorge, que são exemplos. Aproveito para agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite e ter reservado um tempinho, né, em meio a tanta correria que é a vida acadêmica. É uma honra muito grande para todos nós da LACIFAR. Sendo assim, cada um terá um momento de fala, né, para poder explanar um pouco de suas experiências. E para dar início, eu convido a Rayane Alves de Freitas, que atualmente ela é aluna de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, possui graduação em Farmácia Generalista pela Universidade Federal de Mato Grosso, onde obteve o título de mestre em Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas, o PPGIP, com realização de estágio acadêmico na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Desenvolve seu projeto no Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia, com ênfase em fisiologia cardiovascular. Seja bem-vinda, Rai. Agradecemos muito pela sua participação e por compartilhar Obrigada. um pouco da sua experiência para nós. É com você a palavra.
Gente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar participando. Fiquei muito honrada, na verdade, de ter sido convidada, né? Fiquei muito feliz pelo convite e por estar aqui falando com o Rinaldo e com o Jorge, né? Que se graduaram comigo. Então, é muito bom isso. É muito gratificante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma apresentação bem rapidinha. Deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Consegue ver passando o slide também? Porque minha internet não é muito boa. Tá passando certinho. Então tá, obrigada. Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, o meu nome é Rayane Alves de Freitas. Eu sou farmacêutica generalista pela UFMT, né, Campus do Araguaia. E eu também sou mestre em imunologia e parasitologia também no Campus do Araguaia. Atualmente, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória acadêmica, né, um pouco mais superficial, que realmente é muita coisa, não daria para falar tudo aqui, né, mas eu quero que vocês fiquem à vontade, caso alguém tenha alguma dúvida no final, por favor, fique à vontade. Bom, começando pela minha graduação, então, eu me graduei em farmácia generalista, eu iniciei em 2014 e terminei em 2018. Na época eram 4 anos, mas agora aumentou para 5, né, o calendário acadêmico. E aí, pessoal, quando eu entrei na graduação, eu me deparei com diversas áreas de atuações. Então, eu lembro da professora Suchara sempre falando que o farmacêutico ele tem 72 áreas de atuações. Não sei se é 72, né, mas na minha época era. E aí, isso me chamou muita atenção. Só que, no meu segundo semestre do primeiro ano, eu conheci a Fernanda Giacchini. E eu acho que é quase impossível não se apaixonar pela Fernanda, né? Então, a Fernanda é uma professora exemplar. E logo que eu conheci ela, eu pedi para ela ser minha orientadora de TCC. Mas aí ela me convidou para entrar no laboratório, o Laboratório de Biologia Vascular, que eu acredito que muitos conheçam. E assim que eu entrei no laboratório, que eu tive esse contato com a pesquisa. Então, foi lá que eu conheci mais essa ciência aprofundada, o que é pesquisa, e comecei a minha iniciação científica. Eu até falo para as meninas do laboratório que realmente a iniciação científica é muito importante. Mesmo se você não quiser entrar na carreira acadêmica, mas eu acho que é um ganho muito grande você ter contato com a pesquisa durante a graduação. Então, eu acho assim que é uma das vantagens que a gente tem no nosso campus é isso. E a partir disso, a partir de entrar no laboratório, fazer parte da pesquisa, é que eu pude ir para eventos científicos. Então, durante a minha graduação, durante esses 4 anos, eu consegui ir para São Paulo, Laguna, Goiânia, Ribeirão Preto, Jataí e outras cidades. Então, assim, é muito importante, porque na época era tudo presencial, né, alguns anos atrás, então a gente tinha que ir até o lugar do evento, a cidade do evento. E aqui é uma fotinha do que a gente costumava, o tempo que a gente passava dentro de um ônibus, horas e horas, 12 horas de viagem para ir em um congresso, para ir num simpósio. Então, assim, a gente estava bem acostumado com isso tudo. E aqui é uma das viagens que me marcou muito, que foi Laguna, em Santa Catarina, que onde eu vi o mar pela primeira vez. Então, assim, foi coisas que a pesquisa me proporcionou. Tá no laboratório me levou a vários lugares, conhecer várias pessoas e publicar, que uma coisa muito importante é a divulgação científica. Então, foi divulgar o meu trabalho. A gente tinha que imprimir, né, esses banners enormes, caros. Ainda bem, porque agora está online e compensou financeiramente, né? Mas divulgar o nosso trabalho para outras pessoas é muito gratificante. Receber várias críticas, também sugestões, conhecer outras pessoas, fazer contato. E também ganhei vários prêmios, então foi muito bom, foi muito benéfico essa minha etapa. E foi por esse gosto que eu tomei, por isso que eu vivi, é que eu decidi fazer o mestrado. E aí o mestrado eu fiz ainda na Barra, no mestrado do PPGIP, em Imunologia e Parasitologia.
Então, assim que eu terminei a minha graduação, eu já iniciei o meu mestrado. Uma semana depois, eu já estava dentro do mestrado. Não tive férias. Eu emendei tudo e tô até hoje. E aí eu entrei em 2018 e terminei em 2020. E, pessoal, no mestrado, uma coisa que me chamou muita atenção é que é somente quando você tem um projeto seu, uma pesquisa sua, é que você consegue desenvolver esse ser cientista. Porque na graduação, a gente tem sempre alguém ali à frente do projeto. Seja o seu professor, se der algum problema, o professor resolve, sempre tem alguém ali. Mas no mestrado, você tem que estar à frente, você tem que ter autonomia do seu trabalho. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque somente no meu mestrado que eu tive esse crescimento muito forte, muito rápido também, porque o mestrado é só 2 anos, então foi muito rápido. E também no mestrado, pessoal, é que a gente decide se realmente quer seguir para essa área acadêmica, para essa área da pesquisa, eu acredito. Porque no estágio docência, que é uma disciplina que nós temos no mestrado, que é onde a gente interpreta o professor, a gente se coloca no papel do professor. Então, por exemplo, a gente tem que fazer aulas, ministrar aula, preparar material de apoio, fazer provas, corrigir provas. Então, a gente tem que se colocar no papel do professor. Então, eu acho que durante esse período do meu mestrado é que realmente eu vi, é isso que eu quero. Então, assim, eu tive esse crescimento muito grande, muito rápido, e ver se é realmente isso que a gente quer, né, para o nosso futuro. E foi no mestrado que nós tivemos o estágio acadêmico em Ribeirão Preto e o intercâmbio em Buenos Aires. Eu falo nós porque eu e o Rinaldo, a gente graduou junto, fez mestrado junto, doutorado junto no mesmo laboratório, com a mesma professora. Então eu falo que é sempre os dois juntos, né? E aí, durante o meu estágio acadêmico, eu precisava ir para Ribeirão Preto, porque, embora Barra seja um bom campus, a gente tem muita oportunidade numa cidade pequena. Então, é muito bom isso, conhecer o que a gente tem lá dentro, porque muita gente se forma, se faz a graduação, mas não sabe quantas coisas perdeu, quantas coisas o nosso campus oferece. E aí, eu precisei ir para Ribeirão Preto, porque alguns equipamentos e materiais para o meu projeto de mestrado, eu só consegui em Ribeirão Preto. Então, nós temos parcerias lá em Ribeirão Preto com alguns professores e, por isso, nós decidimos ir para lá. E aí, eu pensei, não, eu tenho que ir para lá, Rinaldo vai comigo. Aí, no intercâmbio acadêmico em Buenos Aires, o Rinaldo ganhou uma bolsa, que ele vai falar mais sobre isso depois, mostrar algumas fotinhas incríveis. E aí, ele precisou ir para Buenos Aires, me levou junto. Então, é assim, Cris e Greg. Onde um tá, onde tá também. Então, aqui em Ribeirão Preto, nós ficamos no laboratório da professora Rita Toches e do professor Fernando Carneiro. Nessa foto eu pareço feliz, mas, gente, foram 2 semanas tão agitadas. Então, a gente chegava no laboratório 7 da manhã e ia embora 5 da manhã. Então, assim, a gente ficava o dia inteiro no laboratório, a noite inteira, madrugada. Foi muito puxado, mas valeu a pena. Que foi o fruto do meu mestrado, veio daqui, dos meus experimentos. Então, lá em Ribeirão Preto, a gente fez muitas coisas, e isso é muito importante, ter contato, ter parceria, porque a gente não consegue fazer pesquisa sozinho. Sempre a gente precisa de alguém ali, alguém dando suporte. Então, isso é um ponto muito importante já de saber, durante essa trajetória acadêmica que a gente precisa, que parceria é fundamental. Bom, então eu decidi finalmente terminar, né, fazer o meu doutorado, e aí eu atualmente estou fazendo em Ciências Biológicas, na UFG, e somente no doutorado que eu tive essa autonomia maior. Então, no meu projeto, os professores, eles dão muita confiança, eles dão muito papel para quem está no doutorado. Então, assim, a gente toca o nosso experimento, a gente escreve as nossas publicações de forma muito independente, toma conta do laboratório. Então, assim, é muito forte esse papel pesquisador aqui no doutorado. E aí também uma coisa que estou ainda desenvolvendo é essa habilidade de orientar alunos. Então, agora no doutorado, eu estou orientando alunos de TCC, alunos de iniciação científica, e isso é bem emocionante,
Porque às vezes a gente pensa, nossa, será que eu sei para mim, para saber para o outro? Mas tem que ralar, a gente trabalha duro, mas no final é muito compensador. E também no doutorado é que a gente teve várias parcerias em comissões. Então, por exemplo, nós estamos em comissões internacionais da UFG, projetos maiores, então desenvolvimento de livros. Então, nós estamos em projetos maiores agora e isso é muito bom. E também no doutorado nós temos, assim como no mestrado, nós temos a possibilidade de fazer o doutorado ou o mestrado sanduíche, ou seja, fazer parte do nosso projeto de pesquisa no exterior. Então, assim, isso é algo que eu pretendo fazer futuramente, com parcerias, claro, e pretendo desenvolver parte do meu projeto no exterior, que isso é muito bom, é engrandecedor. Bom, pessoal, sobre a minha linha de pesquisa, desde a graduação, o meu foco é na função vascular. Então, o que nós fazemos no laboratório é basicamente avaliar vias de sinalização intracelular, mecanismo da resposta de contração e de relaxamento, o que está envolvido no aumento da pressão arterial, respostas imunes e endócrinas envolvidas na vasculatura, e também a função vascular frente a algumas patologias, como obesidade, diabetes mellitus, hipertensão e leishmaniose, e também outras parasitoses, como a estrongiloidose. Então, no laboratório, nós conseguimos avaliar a resposta vascular in vivo e in vitro. Então, isso é muito importante. E, atualmente, no meu projeto de doutorado, eu estou avaliando a função do tecido adiposo perivascular, na vasculatura e seus efeitos. Então, isso também é muito bom. No laboratório, nós conseguimos fazer grande parte dos experimentos, mas também precisamos de outras parcerias em outros lugares, alguns equipamentos e reagentes. Então, entre as parcerias que nós temos, é a Universidade Federal de Mato Grosso, em Sinop, a Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, a Universidade de Buenos Aires, que o Rinaldo vai falar mais para vocês, e também a Universidade do Sul da Carolina, com o professor Clinton Webb, que é onde eu pretendo realizar o meu doutorado sanduíche. Bom, sobre as publicações, outra parte muito importante da área acadêmica é a divulgação científica. Então, assim como o nosso projeto, mas também projetos em que a gente colabora, se a gente participa e ajuda, o nosso nome também vai na publicação. Então, esse daqui foi o meu primeiro artigo publicado, onde minha orientadora publicou e eu fui como colaboradora, relacionado à parte reprodutiva e também de parâmetros hiperglicêmicos. Aqui também eu tive publicações no meu mestrado. Esses dois primeiros artigos foram relacionados à parte metabólica, reprodutiva, e os dois últimos aqui foram relacionados à função vascular, vias de sinalização, processos de contração e relaxamento. Esse aqui eu tenho um apego especial, porque foi o meu artigo de mestrado, que foi publicado na Life Science, onde também foi relacionado à função vascular, associação de peptídeos importantes na resposta de contração. E os mais recentes publicações foram essas duas fichas técnicas aqui, que foram publicadas na revista MT Ciência, pelas minhas alunas de TCC, a Tainara e a Lara, fiquei muito orgulhosa. E aqui o artigo do Rinaldo, que ele vai mostrar mais para vocês, que eu entrei como colaboradora. E, recentemente, o meu paper de revisão, ele foi aceito na Current Vascular Pharmacology. Então, estou muito feliz que, recentemente, ele foi aceito. Também avaliando a função de citocinas na vasculatura. Então, fiquei bastante feliz com isso. Um artigo de revisão é bem difícil de escrever. Essa parte da área acadêmica é puxada, ler artigo, escrever artigo, mas quando a gente faz essa divulgação, é muito bom, dá uma alegria muito grande. Bom, pessoal, para finalizar, eu acho que eu até passei do tempo, esse é o meu laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia, no campus do Araguaia, onde nós temos os professores, a professora Paula, e quem quiser conhecer mais, nós temos várias linhas de pesquisa no laboratório. A gente fica muito feliz de receber vocês, tá bom? E pessoal, eu acho que como mulher, eu preciso falar isso, né?
que na pesquisa, na ciência, em faculdades públicas, particulares, não só aqui no Brasil, mas também fora, tem muita desigualdade de gênero. Então, é muito triste a gente ver a quantidade de mulheres fazendo cursos da área da saúde, por exemplo, farmácia, enfermagem. A gente vê uma quantidade muito grande de mulheres cursando esses cursos. Mas só que lá na frente, na área acadêmica, em outras áreas também, né, como sabemos, tem muita desigualdade. A gente vê muito relatos de bancas de comissões, bancas de concursos formadas apenas por homens. Então, assim, essa é uma realidade que eu preciso expor aqui, que a luta continua, então não podemos desistir. Eu acho que o nosso papel ali é fundamental para que isso não aconteça mais. E é isso, pessoal. Agradeço muito pelo convite e eu estou à disposição. E deixo aqui o meu e-mail. Obrigada. Acho que eu vou fechar aqui. Ai, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência com a gente, né? É sempre bom ouvir. E ao final a gente vai abrir para uma conversa com todos, né? O pessoal vai mandando as dúvidas e a gente vai fazendo algumas perguntas aí. E agora eu convido o nosso próximo convidado, o Jorge Antônio Elias Godoy Carlos, que é farmacêutico generalista pelo FMT no ano de 2018, mestre em Ciências Biomédicas com ênfase na área de farmacologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é doutorando pelo mesmo departamento e instituição, o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Então, seja bem-vindo, Jorge. É muito bom ter você aqui conosco hoje e muito obrigada pela sua participação. A palavra é sua. Boa noite, Lara. Boa noite a todos. Eu vou abrir minha apresentação e, caso dê algum problema no meu áudio, vocês me falem, que eu acredito que eu não vou conseguir visualizar aqui a tela, tá? Tá bom. Já gostaria de agradecer o convite do LACIFA, o convite da professora Karina. Para mim é uma honra estar aqui. Eu acredito que esses eventos, eles são muito importantes para a nossa trajetória e para o nosso conhecimento, né? Às vezes a gente entra dentro da universidade, a gente tem uma visão muito pequena do mundo lá fora que está esperando a gente. São eventos que têm uma importância muito grande. Deixa eu só abrir aqui. Vocês conseguem ver os slides? Sim, está aparecendo. Está aparecendo? Bom, então, como a Lara informou, né, meu nome é Jorge Antônio, eu entrei na turma de 2014, de farmácia generalista, aqui na UFMT, assim como a Rayane e o Rinaldo. Terminei o curso em 2018 e também já fui para a Universidade de São Paulo fazer um estágio e, posteriormente, concorrer à vaga de mestrado, né? Então, eu formei no final do ano, eu sou mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, formei em dezembro, e atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação em doutorado. Bom, então, trazendo um pouquinho aqui do histórico, né? Como que começou essa busca por querer ir para a carreira acadêmica, né? Isso começou desde os eventos dentro da instituição que nós participávamos, né? Nessa primeira foto aqui, à esquerda, foi um mini curso realizado com o professor Sérgio, não sei se vocês estão conhecendo ele aqui, né? Então, aqui a gente fez um mini curso que ainda foi ministrado lá no Pontal, em um evento que aconteceu dentro da universidade, e aqui à direita tem eu, aqui lá no começo do curso ainda, na aula de microbiologia geral. Então, esse despertar pela academia, né, pela área da pesquisa, ele já começou dentro da instituição, com as atividades promovidas, e posteriormente com as monitorias também, tudo isso foi gerando esse interesse na minha pessoa, certo? Lá em 2015, né, a Rayane falou da professora Fernanda, e olha ela aqui, através de uma disciplina que nós participamos em 2014, ainda um ano antes, uma disciplina de redação científica, né, que a professora Regina era a professora responsável. O nosso grupo, ele desenvolveu um projeto, o nosso projeto ele foi escolhido
para ser colocado em prática, né? Foi escolhido como sendo o melhor projeto da disciplina. Então, esse projeto, que era denominado HPV Prevenir é Indispensável, ele atendeu 24 escolas do município de Barra do Garças, escolas municipais, e onde nós estávamos levando a esses alunos informações sobre a vacina, informações sobre o que o HPV poderia proporcionar, né, poderia causar, buscando incentivar essas crianças dessa faixa etária a buscarem a vacina, tá? Uma vez que a gente tinha dados de pessoas vacinadas que eles tendiam a cair a cada ano que se passava, de acordo com as doses que vinham a ser administradas. E aqui é o registro, né? Então, aqui já foi trazendo também esse interesse pela pesquisa, né? Esse foi um projeto de extensão, lembrando que o pilar, né, da Universidade Federal, ele é o ensino, a pesquisa e extensão, então aqui a gente desenvolveu a extensão, certo? Levando informação, e isso me deixou muito encantado, porque foi onde eu tive um contato muito grande com o público de crianças da faixa etária, e a gente via o tanto que essa população, ela precisava, ela era carente de informações. Então, isso já foi me deixando apaixonado, essa área de extensão. E também, nesse período, eu fui monitor de biologia celular e molecular com a professora Nair, também me despertou interesse, né, uma vez que a gente começa a ter o contato mais próximo com o professor, as atividades dele, como que ele lida dentro de sala de aula e tudo mais, e tudo isso foi trazendo esse interesse nessa área, né, que envolve não só a pesquisa. Como fruto desse trabalho, né, desse projeto de extensão, eu apresentei os dados dele em alguns congressos. Esse aqui foi um congresso que teve em Cuiabá, na própria universidade mesmo, foi na primeira jornada mato-grossense de saúde. Então, eu levei o trabalho, apresentei ele lá para as pessoas, né, que estavam participando, e em 2018, fruto dessa pesquisa que nós fizemos, foi feita uma publicação na revista Panorâmica, né, na edição especial da revista, onde foi publicado esses dados, trazendo aí essas informações já na área acadêmica, né? Bom, e esses dados, eles me geraram o meu trabalho de conclusão de curso, né? A minha orientadora maravilhosa, a professora Fernanda, e mais o incentivo ali para me seguir nessa área, né? Uma vez que quando você tem o trabalho de desenvolver uma monografia, você já começa a ter que ler artigos científicos e pesquisar bastante coisa para que você consiga produzir um material bom, um material de uma qualidade boa, certo? Diferentemente da Rayane e do Rinaldo, eu não consegui fazer, eu não fiz iniciação científica. Então, dentro da faculdade, né, durante o curso de farmácia, as atuações que eu tive foi na área do projeto de extensão e nas monitorias, que posteriormente eu também fui monitor da professora Karina, na disciplina de análises bromatológicas, isso já lá no meu último semestre, né, que eu já estava no meu penúltimo ou último semestre. E com isso, né, veio o fechamento do curso, né, nós formamos, foi ótimo, então eu entrei na turma 2014, formei em 2018, essa daqui era a minha turma, formamos, vencemos uma etapa, e daí em diante, o que eu ia fazer, né, tinha feito meu estágio em análises clínicas no pronto-socorro municipal de Barra do Garças, e já estava com esse pensamento, eu quero fazer um mestrado, eu quero ir para a área de pós-graduação. A partir disso, durante ainda a graduação, eu tive contato também, né, com minicursos que aconteciam, minicursos que são promovidos pela pós-graduação de alguns departamentos, visando mostrar aos alunos como que é a pós-graduação, né, então esse aqui foi em 2017, que eu fui no curso de inverno em microbiologia, realizado na USP, no departamento de microbiologia deles, e para vocês verem que realmente era o curso de inverno, olha só, 9 graus. Isso daqui era 10 para as 5 da tarde, gente. Estava fazendo 9 graus em São Paulo, então realmente era o curso de inverno. E aqui, mais uma fotinha aqui minha, né, no laboratório de microbiologia. E daí, diante, o despertar do interesse veio só acontecendo. Formei, né, formei em 2018, fiz minhas malas, fui para a USP. E de lá, comecei a fazer estágio no laboratório, que atualmente eu sou aluno de doutorado, né, estudando para a prova de farmacologia, estudando, fazendo experimento, e essa era a minha rotina, porque eu formei, a gente formou, acho que final de março, e umas 2 semanas depois eu fui para São Paulo, e a prova já era em maio, né, então eu estudava, fazia estágio, estudava e fazia estágio, e nisso eu já estava dentro do laboratório trabalhando.
né, trabalhando com células aqui, estudando para a prova. Aí, consegui, passei, foi aprovado, foi uma benção. Os dias, tudo começou a fazer sentido e valer a pena, né? O sofrimento. Dentro da USP, também também participei da Feira de Ciências da USP, né? A Feira de Ciências, ele é um evento que ele ocorre anualmente, inclusive, ano passado ele aconteceu de maneira virtual, mas ele não deixou de acontecer. É um momento que a gente tem contato com alunos do ensino médio, de escolas públicas e privadas do estado de São Paulo, então, assim, é uma semana de evento e passa milhares de alunos, eles vão nos estandes, né, para conhecer sobre os cursos e como eu fiz o mestrado e o doutorado agora atualmente no Instituto de Ciências Biomédicas, então no nosso stand a gente falava sobre como que funciona o curso de Ciências Biomédicas na USP, né? E aqui também a gente estava mostrando a eles uma aula prática da extração do DNA de morango, e os alunos ficavam encantados. Então, mais uma vez, o contato aqui, a extensão universitária com os alunos, né? Além disso, né, com os nossos colegas Rayane e Rinaldo também sabem bastante, dentro dessa área de pesquisa, de pós-graduação, a gente participa de disciplinas que a gente precisa cumprir créditos. Nessas disciplinas, nós temos que apresentar trabalhos, apresentar artigos. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo durante a pós-graduação. Também participei da organização do curso de farmacologia, né, lá do departamento, por 2 anos seguidos. Esse ano ele foi feito de maneira virtual também, de maneira online, né? Além de participar da organização do curso, eu também ministrei aula de farmacodinâmica, né? Essa é uma das primeiras aulas que são ministradas, farmacodinâmica, depois farmacocinética, e, consequentemente, vem vindo os outros conteúdos de farmacologia, que, inclusive, são os conteúdos que são abordados no edital para a prova. Aí a gente tem que qualificar. Na USP, a gente tem que fazer uma qualificação que ela é feita em 2 etapas. A primeira, nós precisamos apresentar uma aula. Essa aula ela vai ser sorteada de algum tema do livro de farmacologia. Você passou nessa aula, você tem que qualificar apresentando o seu projeto. Então, essa daqui foi a aula. Essa aqui era a banca da aula que eu apresentei a aula de farmacocinética, absorção, né? Esses aqui eram os professores da banca, essa moça aqui ela é uma pós-doc do departamento, professor Ricardo e professor Muscará. Só como curiosidade para vocês, esse senhorzinho aqui, o professor Ricardo, ele é um dos tradutores de um livro muito usado em farmacologia, que não sei se vocês vão se lembrar agora, mas o Hengdale. Gente, ele estava na minha banca. Eu não sabia se eu apresentava ou se eu ficava nervoso e não conseguia ir para frente, mas enfim, deu tudo certo. Posteriormente, foi a qualificação do projeto, né? Qualifiquei o meu projeto, apresentei os meus dados para a banca, eles vêm com informações para que você melhore seu projeto, te dando algumas orientações, algum rumo, né? E fazendo as sugestões que você e seu professor posteriormente vão ver se conseguem desenvolver ou não. E mais pesquisa. Mais pesquisa, vamos trabalhar, vamos fazer pesquisa, vamos fazer PCR, vamos fazer análise de viabilidade celular, bancada, porque a gente precisa ir no congresso, né? A gente tem que mostrar o que a gente está fazendo. Até mesmo porque nós recebemos uma bolsa para isso, né? E a forma como nós expomos o nosso trabalho é através da apresentação em congressos, né? E aí que foi o primeiro congresso que eu participei, que foi o congresso de hematologia, hemoterapia e terapia celular, que aconteceu em São Paulo mesmo, é o HEMO. Então, eu estava aqui apresentando o meu trabalho, vieram o pessoal fazer a avaliação. Apresentei também no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, ele fica do lado da Faculdade de Medicina de São Paulo. É um instituto muito conhecido dentro do estado e muito importante para quem trabalha com câncer, né? Eu trabalho nessa área. Veio em 2019 o Next Frontiers to Cure Cancer, apresentei também o trabalho. Esse evento ele acontece no Hospital AC Camargo, tá? Que é um hospital também que é referência no tratamento de câncer no estado de São Paulo. Esse aqui é o meu grupo de pesquisa, né? Que no meio tem meu orientador e meus colegas de trabalho. E aí, quando foi em 2019 também, o meu trabalho foi aceito no EMO. E vocês lembram que eu tinha acabado de mostrar o EMO em 2018? Pois é, em 2019 eu enviei outro trabalho, ele foi aceito, e aí foi no Rio de Janeiro, né? Então eu fui lá no bondinho também, fui passear e fui apresentar o meu trabalho. Ele foi um dos
um dos melhores trabalhos que eles escolheram. Então, como característica, ele foi selecionado para ser apresentado de forma oral. Essa banca aqui são todos pesquisadores, que são pesquisadores internacionais, esses três estão no Congresso Internacional. Esses dois pesquisadores também são pesquisadores renomeados aqui na área de câncer no nosso país, né? São pesquisadores do nosso país. E mais pesquisa. E aí também, né, gente, veio pandemia, a gente teve que trabalhar com EPI, máscara, face shield aqui, e aí, trabalhando até mais tarde no laboratório, a gente conseguiu também ganhar uma sobremesa aqui do orientador, né, trouxe um McDonald's para mim, e aí a gente fica muito feliz, não tem como não ficar, né. Olha só, aqui atrás da janela, estava escuro já era 8 horas da noite, eu estava no laboratório fazendo experimento. E aí, mais experimento. Western blot, analisar as membranas de Western blot, e depois a gente tem que guardar esse material para ficar como nosso histórico ali. E aí, quando foi em dezembro, eu defendi o mestrado, né, foi uma etapa muito importante para mim. Assim como a Rayane comentou, eu acredito que o mestrado, ele vai te direcionar, sim, se você realmente quer seguir na carreira acadêmica ou não, ainda mais porque é um período muito curto, né, o mestrado eles são 2 anos, então, assim, passa muito rápido, e você ganha uma bagagem, uma experiência muito grande. Como os meus filhos, né, do mestrado, referente ao meu projeto de mestrado, eu publiquei esses 2 artigos aqui, enquanto primeiro autor, são referentes àquilo que eu fiz na minha dissertação, esse primeiro aqui divulgado na Cellular Oncology, esse segundo na Investigation on New Drugs, olha, 2020, 2021, tá bem fresquinho, e esse daqui foi um artigo de revisão dessa proteína BUB3, que a gente publicou ela no Atlas de Citogenética e Oncologia. Também tive participação em outros trabalhos aqui, né, segundo autor, aqui em terceiro autor, com os alunos do nosso laboratório. E mais com o que eu trabalho, então? Bom, durante o mestrado, eu trabalhei com leucemias agudas, né, então eu trabalhei com 4 tipos de linhagens, sendo 2 tipos, leucemia linfoblástica aguda, né, e 2 tipos de leucemia mieloide aguda. Então, essas células aqui, Jurkina-Mal, que são leucemia linfoblástica, certo? Do tipo leucemia linfoblástica, né? E NB4 e 1937, que são células de leucemia mieloide. Durante o mestrado, eu trabalhei com técnicas visando avaliar a viabilidade celular, análise por citometria de fluxo, onde a gente verificava autofagia, apoptose, proliferação, ciclo celular, análise de formação de colônias, expressão proteica, higiênica, né, por técnicas de Western blot, PCR-array, e análise também de dano em DNA. Isso tudo realizado durante o meu mestrado. Agora, no doutorado, eu permaneço no mesmo departamento, né, agora estou trabalhando com epigenética. Esse primeiro semestre que aconteceu, acho que a gente já está entrando nas férias, já estamos nas férias agora, né, eu apenas cursei as disciplinas de maneira virtual, já que a gente está passando por esse momento aí de pandemia ainda, né, mas eu estou com previsão para retornar em agosto ao laboratório. E aqui só mais uma fotinha dos experimentos que eu realizei e que, sem dúvidas, agora no doutorado eles também vão serem realizados aí, que são etapas iniciais que a gente começa fazendo por eles. São ensaios de viabilidade celular. Bom, muito obrigado, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, tá? E esse é meu e-mail, e estou aí para possíveis dúvidas de vocês no final da apresentação. Já tem o Rinaldo. Vou tirar aqui a apresentação. A gente que agradece, Jorge, por você ter aceitado o nosso convite, e foi muito bom conhecer a sua experiência, né? Só avisando novamente, né, que logo mais abriremos o nosso bate-papo no final. E agora eu convido o Rinaldo Rodrigues dos Passos Júnior, que é farmacêutico generalista pela Universidade Federal de Mato Grosso, aqui do campus Araguaia, mestre em Imunologia e Parasitologia pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas da UFMT, o PPGIP, com realização de estágio acadêmico na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e atualmente é aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, onde desenvolve seu projeto junto ao Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia e ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, com ênfase em desordens hipertensivas da gestação. Muito obrigada, Ri, pela presença aqui hoje, e eu passo a palavra para você.
Obrigado, Lara. Nossa, só tenho a agradecer a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com a minha colega, né? E carne, unha e alma gêmea, né? Rayane e o meu colega Jorge. E também com pessoas que eu já conheço também, né? A minha colega Ana Paula, que também estudou com a gente, né? A Deise, o Stênio, a Tainara e você, Lara, né? E alguns amigos também de fora do curso de farmácia que também estão aí para assistir. Bom, gente, como já foi apresentado, meu nome é Rinaldo, né? Eu fiz a graduação em farmácia lá na UFMT, junto com o Jorge, a Rayane e também a Ana Paula, que também está presente. Fiz tudo que a Rayane falou que ela fez, eu também fiz, tá? Eu e a Rayane somos praticamente a mesma pessoa, porque a gente está sempre fazendo tudo junto, desde a graduação a gente fez tudo junto, né? O mesmo laboratório, a mesma orientadora, né? Eu falo até que a gente só não casou ainda porque a Rayane não me pediu em casamento, né, gente? Aí fica difícil, né? Mas nós somos praticamente a mesma pessoa. Então, assim como ela, eu também fiz o meu mestrado em imunologia, parasitologia básicas e aplicadas lá no programa de pós-graduação, o PPGIP, lá na FMT, e atualmente eu sou bolsista CNPq, lá do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas lá na UFG. Bom, gente, e a minha intenção com a apresentação, que o pessoal falou para preparar, que era uma coisinha pequena, como eu já imaginei que a Ray e o Jorge ia trazer todo esse passo a passo da evolução, que é, né, desde a iniciação científica, ou quando você está na graduação e faz projetos de extensão, até o mestrado e chegar no doutorado, eu quis fazer um pouquinho diferente, para não ficar exatamente a mesma coisa. E eu vou puxar vocês para um passo a passozinho bem resumido de como que acontece assim, o nosso projeto de pesquisa dentro da pós-graduação, porque muitas vezes as pessoas perguntam, por que você trabalha com isso, ou o que você faz lá dentro, né? E além de todas essas coisas que a Rayane e o Jorge falou, que a gente faz pra caramba, né, que é uma verdadeira balbúrdia, né, a gente entra no laboratório às 7 da manhã e sai de noite, de madrugada, a gente tem que desenvolver também o nosso projeto, né, e publicar, né, nós temos que propagar, né, a ciência. Então, um dos objetivos é você ter publicação científica, né, que é o que a gente chama de publicar um artigo, né, ou paper. Então, eu vou puxar vocês para esse passo a passo de como é que foi para desenvolver um dos projetos que eu desenvolvi durante o meu mestrado, porque a gente tem uma oportunidade de desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, assim, vários projetos paralelos, e também já puxar o gancho para essa oportunidade que eu e a Rayane tivemos do intercâmbio internacional que mudou as nossas vidas, certo? Bom, então, desde a minha graduação, do meu TCC, eu trabalho com reprodução. O foco dos meus estudos é a placenta. E muita gente pergunta, por que você trabalha com isso? Gente, a resposta é, a vida acontece, tá? Eu entrei no laboratório, conheci a Vanessa, que trabalhava com placenta, eu já me interessei, puxei o gancho da placenta, estudos da placenta na minha graduação, no meu TCC, e fui, para sempre. Eu segurei na mão da placenta, ou no cordão umbilical, e fui, até hoje. E por que eu estudo a placenta? Porque ela é essencial para o desenvolvimento de uma gestação saudável, né? Todo mundo sabe, né, o que é uma placenta, que ela está nutrindo, né, o bebê em crescimento. Então, o meu objeto de estudo é a placenta. E atualmente, no meu doutorado, no meu mestrado, o meu objeto de estudo foi desordens hipertensivas da gestação. O que acontece quando a mãe ou uma fêmea, ela tem hipertensão e ela engravida, né? Qual o impacto disso na placenta? Porque já sabe que a placenta está envolvida no sucesso da gestação e quando se tem hipertensão, essas desordens hipertensivas da gestação, a placenta está muito envolvida. E aí, ao mesmo tempo, eu quero comentar com vocês experimentos que a gente fez, né, coisas que nós aprendemos durante o desenvolvimento desse projetinho.
Bom, então a primeira coisa que você faz para testar aquela sua hipótese, né, para desenvolver o seu projeto é escolher o seu modelo animal. E como eu queria estudar, né, as desordens hipertensivas da gestação, eu utilizei um modelo animal que é chamado de SHR. Ele é do inglês Spontaneously Hypertensive Rats, que significa ratos espontaneamente hipertensos. Esse modelo ele é muito interessante porque ele se assemelha muito à hipertensão nos seres humanos, porque ele naturalmente desenvolve hipertensão, né, aquela hipertensão adquirida. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é caracterizar esse nosso modelo animal, e para isso a gente coloca esses animaizinhos num pletismógrafo de cauda, onde a gente vê a pressão arterial desses animais. E aqui eu trouxe um gráfico diferente do que às vezes vocês estão acostumados a ver, que é aquele de gráfico de barras. Esse gráfico aqui, ele mostra para a gente mais detalhes, porque uma das partes essenciais do desenvolvimento do seu projeto na pós-graduação, mestrado e doutorado é a análise de dados. Então, esse gráfico que ele nos mostra, cada pontinho desse é um animal, que a gente chama, né, é o meu N. Então, eu tive um N aqui de 6, né, 6 pontinhos. E aqui eu vejo, então, que o meu animal SHR ele realmente apresenta uma pressão arterial bem mais elevada. Então, todos os meus animais apresentaram isso, certo? Além disso, outra coisa muito interessante que eu observei nesse modelo animal, quando eu comecei a fazer o meu mestrado, é que ele apresentava um aumento de uma citocina chamada fator de necrose tumoral alfa. O nome dela é TNF-alfa. Provavelmente vocês já devem ter visto ela lá em imunologia, né? Essa citocina pró-inflamatória, né? E o que acontece? Então, eu pensei, né? Qual o impacto dessa condição da hipertensão junto com esses níveis elevados dessa citocina durante a gestação, né? E quando eu fui observar isso, o que eu encontrei? Que essa placenta, que é o objeto do meu estudo, ela encontrava-se maior nesses animais. E esse asterisco aqui, ele quer dizer que existe uma diferença estatística entre esses dois grupos, que é o meu grupo hipertenso e o meu grupo normotenso. Tá? Então, toda vez que tiver esse asterisco é porque estatisticamente foi comprovado, isso que eu estou falando. Então, essa placenta ela estava maior. E quando eu olhei para os bebês, né, para os fetos, porque né, são animais, todos os fetos, né, de todos os meus animais do grupo hipertenso eram menores. Aí eu me perguntei, nossa, por que a placenta está maior, né, e esse feto menor? Então, né, eu vi que essa placenta estava tentando compensar a nutrição desse feto que não estava sendo nutrido. Bom, o que acontece então? Tendo em mente aquele resultado em que eu vi, né? Eu encontrei que o TNF-alfa está elevado nesses animais. Aí você começa então a pensar que o andamento do seu projeto. Então, se eu tinha essa citocina muito elevada, o que eu pensei? Vou inibir farmacologicamente essa citocina e ver se eu consigo observar melhoras. Foi então que surgiu a ideia de tratar esses animais com uma droga chamada etanercept. É um fármaco, então eu fiz uma inibição farmacológica. O etanercept ele se liga aqui no TNF e impede as ações do TNF, juntamente o TNF-alfa. Então, naqueles animais em que eu vejo que tem um aumento de TNF, as ações vão ser bloqueadas pelo etanercept. Daí, então, surgiu a oportunidade em que eu ganhei uma bolsa de estudos através do Programa Latino-Americano de Saúde Sexual e Reprodutiva. Eu ganhei uma bolsa e aí nós entramos em contato com a professora Alicia Damiano, que é da Universidade de Buenos Aires, do Laboratório de Biologia da Reprodução. E ela, então, junto conosco, fomos, então, para lá, para o laboratório dela, para desenvolver, dar continuidade nesse projeto. Porque, gente, tudo na vida da gente na pós-graduação é colaboração. Então, é uma coisa extremamente interessante que vocês vão ver. A professora Alicia Damiano, ela trabalha com proteínas que são chamadas de aquaporinas. Vocês vão falar, nossa, mas que diabos é isso, né? Mas elas são canais de água, né? Então, ali ela permite a entrada e a saída de água e algumas outras substâncias das células. Então, são canais de água. Só que é tão interessante que a professora Alicia Damiano também trabalha com placentas. E ela trabalha com placentas humanas. Ela viu que em placentas de mulheres pré-eclâmpticas, e a pré-eclâmpsia também é uma desordem hipertensiva da gestação, ela viu que nas mulheres que têm pré-eclâmpsia, lá na placenta, esse canal de água, que é chamado de aquaporina,
3, especificamente, ele está reduzido. Então, eu pensei, se nós temos esse aumento desse TNF-alfa, né, e a professora Damiano conseguiu ver que essa aquaporina 3 ela está reduzida, por que a gente, então, não tenta entender se os dois estão relacionados? E foi isso que a gente fez. Então, lá no laboratório dela, o que a gente encontrou? Que os meus animais hipertensos tinham uma redução dessa aquaporina 3, que é aquele canal de água. E aí, quando a gente então fez o tratamento com etanercept para diminuir a ação do TNF que está muito elevado aqui, a gente viu que a aquaporina 3 volta ao normal nesse tecido, então na placenta. Então a gente pensou, então provavelmente se eu tirei o TNF da jogada e a situação normalizou, provavelmente então o TNF tem alguma coisa a ver com essa redução da aquaporina aqui. Só que isso não é suficiente, eu preciso provar mais, porque tudo na pesquisa é isso, você tem que ter um embasamento forte. E foi para isso que a gente foi para lá, porque lá a professora Alicia trabalha com placentas humanas. E lá, Rayane e eu, unidos como sempre, tivemos a oportunidade de aprender uma técnica de explantes de placentas humanas. Gente, eu achei a coisa mais chique do mundo quando a gente falou que ia fazer esse experimento lá. Porque nós recebemos placentas de mulheres saudáveis, normais, sem ter nada. Porque, a princípio, é um estudo in vitro que a gente quer avaliar o efeito de algo sobre o tecido. Então, o que são esses explantes, né? Esse nome difícil. A gente pega fragmentos da placenta, a grosso modo, faz esses fragmentinhos pequenos de placenta e cultiva com meio de cultura, né? Como faz cultura de tecido. E aí, como eu queria testar in vitro, eu peguei esses explantes e eu incubei com TNF-alfa. Porque eu queria ver, então, se eu vi aquela relação lá no modelo animal, eu falei assim, então agora vamos testar in vitro para poder comprovar se isso realmente acontece. Então aqui só para vocês verem essa fotinha, nós que tiramos lá no laboratório mesmo, a gente faz os explantinhos aqui, coloca na placa, com meio de cultura, tudo certinho, colocamos a nossa droga que a gente quer testar. Isso é feito, gente, com diversas drogas que você quer testar. Essa técnica é muito utilizada, tá? Então a gente testou aqui no caso do TNF-alfa. E o que a gente viu então? A gente viu que quando eu incubava esses tecidos com TNF-alfa, a gente via que a aquaporina ela reduzia mesmo. Então, quanto maior a dose do TNF-alfa que eu dava, mais baixa era essa aquaporina ia reduzindo, certo? E aí a gente viu também que quando eu colocava lá na minha cultura, no meu explante, o TNF-alfa, mas eu dava também o etanercept, que é aquela droga que inibia o TNF-alfa, a gente viu que a aquaporina ela voltava ao normal. Então agora, não só no modelo animal, agora de maneira isolada, a gente conseguiu comprovar que os níveis elevados de TNF-alfa estavam relacionados com essa redução da aquaporina 3. Mas então, o que essa bendita dessa aquaporina 3 tem a ver com tudo isso, né? A professora Alicia Damiano mostrou que lá nas placentas pré-eclâmpticas, essa aquaporina 3 estava reduzida, né? Ela encontrou isso. E aí, gente, lá na pré-eclâmpsia, uma coisa extremamente importante, né, que faz a mulher desenvolver pré-eclâmpsia é esse momento aqui, quando as células da placenta invadem o útero materno, né, falando a grosso modo, elas têm que migrar e invadir aqui o útero da mãe. Então, quando a placenta está desenvolvendo, ela faz isso. Lá na pré-eclâmpsia, essa migração e essa invasão dessas células no tecido aqui, ela é prejudicada, ela acontece de maneira ruim, né? E a professora Alicia Damiano, né, do lado do laboratório que a gente estava, ela viu que essa aquaporina 3, que é o que a gente estudou, ela está relacionada com essa migração celular, ela promove migração celular. Então, quando eu vi que o aumento de TNF-alfa, que também é encontrado na pré-eclâmpsia, ele está relacionado, tem a ver com essa migração celular, eu quis entender, então, o papel desse aumento do TNF-alfa nessa migração celular. Então, a gente queria ver. Tem a ver? Vai impactar nisso? Porque a gente queria entender agora a consequência disso. E aí a gente aprendeu uma outra técnica, então essa nossa viagem foi incrível por causa disso, porque lá também a gente aprendeu a fazer cultura celular.
a gente aprendeu a mexer com cultura de células de placenta, onde a gente fez uma técnica chamada de ensaio de migração. A gente faz cultura de célula, coloca essas células na placa, quando elas estão em conformidade, crescidinhas, a gente faz um risco, a gente rabisca mesmo, arranca as células de lá, e a gente observa se essas células vão migrar, certo? É bem mais complicado que isso, mas a grosso modo é isso. E aí, então, o que a gente fez agora? Porque a gente queria provar a consequência daquela relação do aumento de TNF com a redução de aquaporina 3. E aí a gente viu que a mesma coisa, nas células, o TNF-alfa aumentado também reduz a aquaporina 3. Tá? Então a gente confirmou que nas células também, a gente viu no tecido geral e viu também nessas células específicas que fazem a migração celular, que eu comentei que é muito importante. Então, quando a gente deu TNF-alfa, a migração celular ela reduziu e o tempo e a velocidade de migração também reduziu. Então, tem um prejuízo nessa migração das células, né, que a gente viu que é um problema que acontece lá na pré-eclâmpsia. E aí, quando eu dei de volta aqui o etanercept, a gente vê que quando coloca de volta o etanercept, tem uma melhora dessa migração celular. Só que em fotinhas para vocês verem, a gente tem as células, aquele risco que eu faço no meio, depois de 24 horas ele está completamente fechado. Quando eu dei só o TNF-alfa, a gente vê que não fecha bem, fica quase do mesmo jeito, fecha bem menos, ou seja, as células estão migrando menos. E quando eu dei junto o bloqueador do TNF, tem uma melhora daquela migração, então fecha mais aqui o espacinho onde eu fiz o machucadinho, né, e fica praticamente igual quando não tem nada. Então nisso eu fiz o quê? Aí eu testei a minha hipótese, então. Porque já se sabia que na pré-eclâmpsia tem essa redução de aquaporina 3, redução que está relacionada com a migração celular, e tem também o aumento de TNF. O que a gente conseguiu fazer foi provar que o aumento de TNF ele é responsável por promover essa redução da expressão de aquaporina 3, então provavelmente está relacionado com esse problema ali na migração das células, que é importante lá durante a placentação, certo? E por fim, né, quando você termina assim, então você consegue provar a sua hipótese ali durante o seu mestrado, esse no caso foi durante o meu mestrado, a gente tem que escrever esses resultados, escrever esse artigo para a gente difundir o conhecimento que a gente encontrou. Então saiu esse ano, recente, agora em junho, o nosso artigo, né, eu e a Rayane aqui, do nosso experimento que a gente fez lá em Buenos Aires. Então, a nossa viagem para Buenos Aires foi extremamente proveitosa e eu digo para vocês que foi uma viagem de 2 meses, tá? Então, assim, a gente rala muito, mas a gente consegue desenvolver projetos paralelos durante o nosso mestrado, se você for bastante, né, assíduo, né, e tiver interesse e tudo mais. Então a gente ralou bastante e no final a gente gera o nosso resultado, que é o paper, né, o nosso artigo. Bom, gente, mas como nem tudo é, né, só ralar, eu queria contar para vocês um pouquinho, bem rápido, sobre a viagem, né? Então, fomos lá, a Rayane e eu mais uma vez. Uma semana após a bateria de experimentos que a gente fez na USP, que a Rayane comentou com vocês, a gente pegou um ônibus de novo e zarpamos lá para Goiânia para pegar um avião para ir para Buenos Aires. Chegando em Buenos Aires, acontece um desastre em que eu não consigo embarcar, eu fico sozinho e a Rayane embarca sozinha para um país estrangeiro pela primeira vez na vida dela, tá? Então a Rayane teve que ir sozinha para Buenos Aires. Então já começou um sufoco. Mas no dia seguinte a gente se encontrou lá, eu consegui ir, a gente se encontrou e deu tudo certo. A gente saiu bastante, tirou bastante fotinhas lindas. Eu participei de um congresso que aconteceu lá, que era totalmente voltado para a placenta. E a vista do congresso, ela simplesmente é essa daqui. Então, assim, é uma cidade muito, muito, muito linda. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer o histórico da cidade, a parte cultural, né, que era tudo muito, muito, muito lindo. A gente fez comidinha brasileira, porque, gente, a comida lá foi totalmente diferente. A Rayane com chinelo e meia, porque a temperatura lá não estava bacana pra gente. Conhecendo lugares lindos, tomamos um sorvete que eu nunca tomei nenhum igual, né? Maravilhoso o sorvete de lá. Conhecemos Ecoparks, que lá é uma cidade que tem bastante parque, é uma cidade muito verde, foi muito lindo, né?
conhecemos lugares históricos, né? A Casa Rosada, esse aqui que eu já nem lembro mais do nome, mas eu acho que era a igreja, essa aqui. Isso aqui é uma igreja, tá, gente? E aí a gente também festou, né? Porque nem só de pão viverás o homem. A gente foi pra festinha, a gente aproveitou bastante, mas no outro dia a gente foi rezar, tá, gente? Aqui a gente conheceu a igreja mais linda que eu já vi na minha vida. Aí a Rayane foi lá rezar, eu fiquei lá fazendo, né, fotinhas dela. Essa igreja é linda. Tiramos fotos, tive que ensinar a Rayane a tirar foto minha, porque como vocês podem ver aqui, tem mais chão do que outra coisa na minha foto, enquanto a dela, né, é impecável, né, porque eu sou fotógrafo. Mas eu ensinei ela a tirar foto e aí melhorou. Então foi uma viagem extremamente proveitosa, gente. E o mais importante de tudo, nós fizemos amigos, né? Porque mais do que parceria de laboratório, eu acho que uma coisa muito importante é fazer amigos. Então eu tenho contato com essas pessoas ainda até hoje. E é isso, gente. A gente faz muitos amigos nessas viagens, o que é extremamente importante. E voltamos para o Brasil. E aí foi quando eu comecei, então, defendi meu mestrado e comecei, então, o doutorado. E aí, só para falar rapidinho para vocês, no meu doutorado eu vou continuar estudando os distúrbios hipertensivos da gestação, só que agora voltado para a pré-eclâmpsia. Eu vou pegar as técnicas que nós aprendemos lá e aplicar aqui para estudar complacentas humanas de mulheres pré-eclâmpticas, certo? Vai ser o que vai estar sendo desenvolvido agora. Bom, e só para contar um pouquinho para vocês, eu e a Rayane, a gente já chegou nesse doutorado engajando em várias coisas. Nós estamos fazendo parte da comissão de internacionalização do nosso programa. A gente desenvolveu um Speaking Club, que é onde os alunos podem treinar o inglês e desenvolver as habilidades de inglês. Estamos fazendo parte de um grupo do MT Ciência, que é com o pessoal lá da UFMT, UFMT de Sinop, onde nós vamos vir a desenvolver e publicar livros infantis para ensinar temas cotidianos da ciência. A gente está trabalhando agora no livro de imunologia. Quando sair, a gente vai mandar para vocês. Fique atento aí nas redes sociais. E uma conquista nossa, um projetinho que a gente desenvolveu, eu e a Rayane, a gente criou o Dose de Farmacologia, que é o nosso podcast, que vocês podem digitar lá no Spotify, vocês podem digitar no Google Podcast, em qualquer lugar, vocês vão encontrar. Onde a gente discute temas de farmacologia e está ainda em desenvolvimento. A gente vai publicar mais episódios, né? Mas é outra coisa bem interessante que nós fizemos juntos também. E é isso, pessoal. Eu acho que era o que eu tinha para falar para vocês, né? Tentar guiar vocês através, né, do desenvolvimento aí desse projetinho e contar um pouco da experiência. Foi ótimo, e a gente agradece por você ter compartilhado um pouco da sua linha de pesquisa, da sua experiência. E é sempre bom ouvir experiência, né? Isso nos inspira bastante. E vocês são exemplos para todos nós. Então, agora, a gente vai iniciar a nossa roda de conversa, né? Mas antes eu queria avisar que a lista de presença vai ser disponibilizada no chat. Então, fiquem atentos para vocês preencherem. Então, para iniciar a nossa roda de conversa, a gente vai fazer algumas perguntas para os convidados, né? Algumas pessoas colocaram algumas dúvidas no chat. E as pessoas também que ainda não mandaram, se tiver alguma dúvida, pode ir mandando no chat, ou se sentir à vontade, pode ligar o microfone também para falar um pouquinho, né? E a nossa primeira pergunta, deixa eu pegar aqui, é da Daisy. E ela pergunta qual a sensação de vencer cada etapa e ver que está conseguindo atingir os objetivos traçados. Aí vocês podem responder, cada um pode responder um pouquinho, né? Fiquem à vontade. Vou pegar o gancho então, já que eu tô com a voz aquecida. E assim, é gratificante vencer cada etapa, e realmente é vencer, gente, porque nós estamos trabalhando ali, a gente recebe uma bolsa por isso, só que a gente não tem, por exemplo, um seguro, porque amanhã, se cortarem a nossa bolsa, a gente tem que se virar para conseguir um emprego, para pagar as contas, a gente não tem uma segurança, a gente não está cumprindo tempo de trabalho, então isso não vai contar depois para nossa aposentadoria, então isso é importante para a gente também. E o que a gente trabalha, né, com o pouco que a gente tem dentro do laboratório e tudo mais, e mesmo assim conseguir publicar em revistas a nível internacional. A gente está competindo ali em revista com países como Estados Unidos, né, com o pessoal lá da Europa, né,
enfim, é gratificante vencer essas etapas e chegar nessa parte final e, mesmo assim, com todas as dificuldades, ter um bom currículo. E a Raiane colocou bem bonitinho lá, a evolução, né? Você passa na IC é mais fácil, chega no mestrado é um pouquinho mais você mesmo, em doutorado é você que se vira. Em outras palavras, né? O ferro vai entrando. Então, é isso, mas a maturidade que você ganha é extremamente gratificante. Rinaldo, eu ri demais da sua apresentação, você não tem ideia. Eu tava aqui o tempo todo. Ai, pessoal, eu acredito que é o que o Rinaldo falou. Realmente a sensação é maravilhosa, porque é muito difícil, sabe? Você fazer os seus experimentos, dá muita coisa errada. Você tem que escrever, ir pro laboratório todo dia, ficar o dia inteiro. Então, quando ainda tinha um RU, né, a gente ia de manhã, eu ia 7 horas para a faculdade, eu ia embora 6 horas, então era o dia inteiro na faculdade, almoçava lá, ficava lá. Então, realmente, quando a gente publica, faz essa divulgação científica, é muito gratificante quando vai dando certo as coisas, né, com o passar do tempo. É muito bom. Eu faço das palavras dos colegas, né, as minhas palavras. Eu acho que é muito importante que existam pessoas que se dediquem, que vão atrás de fazer pesquisa, né? Afinal de contas, se a gente tem medicamentos nas prateleiras, vacinas, é porque existem pessoas que estão se dedicando a isso. E para nós, eu acredito que para nós brasileiros, que não desistimos nunca, é algo muito intenso quando a gente consegue chegar a uma publicação, quando a gente consegue chegar à defesa do nosso trabalho, porque a gente passa por muitos problemas que vão desde a bolsa que a gente recebe, a falta de materiais, falta de insumos, né? Às vezes você precisa de algum reagente, algum fármaco, ele demora a chegar, devido a N fatores. A nossa bolsa, por exemplo, a última atualização dela foi em 2013, então a gente que recebe CAPES, CNPq, a última atualização dela foi em 2013 de valores, e de lá para cá, o que aumentou no mercado, né? As coisas continuam do mesmo preço? Não, mas a nossa bolsa continua. Então, assim, quando a gente consegue chegar num patamar de ter uma publicação, ou mesmo de ir num congresso, é algo para a gente que é muito empolgante, é algo que nos leva a querer seguir adiante, a gente mostra nossos resultados, a gente faz parcerias, a gente trabalha com alguma coisa no laboratório, um colega lá de outro estado, ele tem um experimento super legal que vai trazer uma outra visão daquilo que a gente está fazendo, vai incrementar o nosso resultado. Então, dessa forma, a gente vai seguindo e se motivando todo dia, eu acho que um pouco, né? E é isso. A próxima pergunta foi da Tainara, e ela pergunta mais direcionado para o Jorge. Ela pergunta, como é a sua rotina na USP? Os alunos são muito competitivos uns com os outros ou são amigáveis? Como é esse clima? Obrigado pela pergunta. Olha, eu acredito assim, a competição, ela acontece em várias esferas, sabe? Em vários locais. Não é algo que é muito só característico da USP, né? Mas assim como os meninos que mostraram aí as amizades que eles fizeram, né? A gente está dentro de uma instituição e a gente vai fazer algumas amizades e a gente consegue aprender muito e ter um respaldo, né? De pessoas que estão ao nosso lado, porque também a gente não tem só pessoas para competir, né? E até mesmo porque eu acho que isso vai crescendo muito de cada um que, pelo menos comigo, né? Não vejo uma pessoa como alguém que eu estou competindo. Eu vejo como alguém que eu tenho a aprender mais e também posso ensinar alguma coisa, sabe? A minha rotina dentro da USP, e assim como a de alguns outros alunos, né, principalmente os que estão no meu departamento, é, o que a gente faz, não só eu na USP, né, os meninos também, a gente é cobrado em forma de quê? De artigo, o nosso trabalho, né? Então, eles querem ver isso, eles querem ver publicações, eles querem que a gente participe de congressos. Então, assim, eu tirei, assim, isso, para mim foi muito tranquilo, porque desde quando eu cheguei na USP, eu me dediquei àquilo que eu fui fazer, né? Eu acredito da mesma forma os meninos, tanto que eles mostraram vários resultados, os congressos, as viagens. Então, acho que a partir do momento que você se dedica, você vai ter, sim,
a alguns problemas que você vai passar. Mas a sua dedicação, ela faz muita coisa você tirar de letra, assim, sabe? Muita coisa não tomar uma dificuldade de um nível muito alto, justamente pelo seu foco, pela sua determinação que você tem. Consequentemente, você vai agregando pessoas ali ao seu lado que vão te auxiliando e ajudando muito você durante essa jornada. Certo. A Ana Paula pede para a Rayane ou para o Rinaldo, os dois, né, falar um pouco sobre a oportunidade de desenvolver o mestrado e o doutorado na UFMT com a professora Fernanda. Gente, a Rayane e eu fomos verdadeiramente abençoados, porque um desafio que muitos têm durante a pós-graduação é a questão do orientador. Infelizmente, isso acontece, tá? Tem orientador que é mais difícil de lidar, né? Então, assim, isso acontece. Nós fomos abençoados porque a professora Fernanda é um doce de pessoa. Ela não nos incentivou, não só na vida acadêmica, como na nossa vida pessoal, no nosso crescimento pessoal, ela influenciou muito. E assim, para fazer o doutorado e o mestrado com a professora Fernanda, para a gente foi muito, muito bom e muito gratificante. No geral, para você entrar no mestrado lá da FMT, você tem que fazer aquela provinha, né, conversar com o professor antes. Então, aqueles que têm interesse em conhecer o nosso laboratório, pode mandar mensagem, né? Se não fosse a pandemia, a gente pode fazer visita, né? Conhecer os professores. Tem a professora Fernanda, o Vitor e a Paula, todos os três trabalhando juntos. E então, assim, tem que entrar em contato, conhecer, né, os professores e demonstrar interesse para entrar no programa sob a orientação deles, né? E o que mais, Raia? Uma coisa importante também é que, como a gente já graduou, né, no campus do Araguaia, a gente continuou o mestrado ali mesmo, no campus do Araguaia. E no doutorado, não tem doutorado na Barra, mas a Fernanda, ela é associada ao UFG, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas na UFG. Então, nós conseguimos fazer o nosso doutorado na UFG, as aulas obrigatórias, né, que nós temos que fazer, cumprir os créditos, mas a gente consegue morar na Barra. Então, a gente consegue ainda ficar ali para fazer os experimentos. Então, todos os nossos experimentos a gente faz ainda no laboratório da professora Fernanda, que é em Barra. Então, assim, a gente consegue fazer esse deslocamento, entende? Então, ficou bem fácil para a gente. Então, eu, por exemplo, eu moro na Barra há muitos anos, a minha família mora aqui perto, então para mim foi muito bom eu continuar por aqui, sabe, continuar aqui pertinho deles. Então fiz meu mestrado ali, estou fazendo meu doutorado ali também. Então isso é uma coisa que foi importante para mim também. Bom, a próxima pergunta é da Daisy, de novo, e ela pergunta: vocês tiveram alguma dificuldade ou algum desafio durante a carreira acadêmica? Em algum momento pensou em desistir por conta dessas eventualidades, caso elas aconteceram? Toda semana, né, gente? Toda semana a gente pensa que nunca mais. Toda técnica que não dava certo. Gente, é tanto experimento que não dá certo. Eu fiquei 6 meses tentando fazer uma técnica que outras pessoas faziam em um mês. 6 meses para dar certo. Então, algumas coisas desanimam muito. Claro, já pensei em desistir várias vezes, inúmeras. Mas, tem que ter muita maturidade, eu acredito, para continuar, saber enfrentar. É verdade. Eu nunca cheguei a pensar em, meu Deus, eu quero desistir. Mas tem momentos que você pensa, às vezes, o que eu tô fazendo aqui? Porque tem momentos que é mais difícil, gente. Mas no final é muito gratificante quando você tem seu resultado, quando você tem o seu artigo publicado. Compensa tudo isso no final das contas. Uma coisa também. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Pode concluir, depois eu falo. Não, é só falando também da ansiedade, depressão, tá crescentes aí na área acadêmica. Então, assim, a ansiedade é uma coisa que eu vejo muito. Então, assim,
É bem difícil, sabe, alguns momentos, mas acho que em toda, não é só na área acadêmica, né, em outras áreas também. Mas é que nem o Rinaldo falou, é gratificante, mas a gente passa por muita coisa também, muitos perrengues. Realmente. Eu acho que experimento, né? Por mais que às vezes a gente chuta o balde, a gente acaba aqui indo buscar eles 2 segundos depois, né? Porque não tem como, você tem que fazer, né? Mas faz parte do aprendizado e daquilo que você está fazendo. Porque também você não vai conseguir fazer um experimento de primeira vez, já dá tudo certo, o resultado ficou lindo, a banda do seu Western Blot ficou boa, inclusive, né? Por favor. Mas é assim, a gente vai fazendo. Para mim, o que foi mais difícil, assim, e ainda hoje atualmente não, porque eu estou em casa, né? Mas é a distância, né? Porque como eu saí daqui e fui para São Paulo, são 1.200 quilômetros. Então, assim, voo de Goiânia a São Paulo é 1 hora e 40 minutos, perfeito. Mas nem sempre a gente acha voo barato. Então, às vezes, tem que ir de ônibus. E ônibus é 24 horas de viagem. Então, não é algo que eu consigo estar aqui em casa uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. É impossível, né? Então, estar longe da família, para mim, trazendo tudo que a Rayane abordou, ansiedade, né? Essas coisas que vão acarretando a nós, isso é algo que mais pesou, é a saudade de casa mesmo. Mas, no final, tudo dá certo. A gente mantém o foco e até mesmo por eles, a gente quer também ser melhor e aí a gente consegue ir levando, sim, e ir atrás daquilo que a gente quer. E o mestrado, ele é algo que é 2 anos, passa muito rápido, gente, muito rápido. Então, assim, quem quer, mas tem medo, pensem que é uma experiência que é muito rápida. Se não gostou, foi 2 anos, passou assim, ó. Não vai para o doutorado, pronto. Pelo menos, se tem interesse, pelo menos o mestrado. A Maria Eduarda pergunta: o que foi necessário para vocês fazerem na graduação e depois concorrerem às bolsas de mestrado e doutorado? Posso? Gente, pode falar, Jorge. Então, no departamento onde eu fiz o mestrado, né, lá o edital ele contempla uma prova dissertativa em farmacologia, então ele te dá os tópicos que você tem que estudar para fazer a prova, e avaliação de currículo, né? Então a preparação acadêmica dentro da graduação, para você concorrer a participar da prova de mestrado, de ingresso, né, e consequentemente sua classificação, lá no nosso departamento, eles vão avaliar o seu currículo. Então, se você fez iniciação científica, você tem um ponto a mais. Se você participou de um projeto de extensão, se você participou de uma monitoria, se você publicou alguma coisa durante sua graduação, tudo isso vai deixando o seu currículo mais à frente de quem tem menos coisas, né? E lá também a prova, né? Porque a prova ela tem a prova para mestrado e a prova para doutorado é a mesma prova, só que são notas diferentes que você precisa alcançar para entrar. Posteriormente tem a avaliação curricular e posteriormente você vai apresentar o seu projeto e ter uma arguição com a banca. Então, seria basicamente aquilo que você vai fazendo mesmo na sua carreira dentro da graduação ali. Os projetos que você participa, as iniciações, monitorias, lá no departamento eles avaliam dessa forma. E também eu acho bem relativo, porque, pelo menos no PPGIP, eu conheço várias pessoas que não fizeram muita coisa na graduação, não fizeram iniciação científica, nem monitoria, apenas se graduaram, basicamente, e tentaram prestar para o mestrado, e conseguiram. Então, assim, a diferença é que quanto mais bagagem você tem, que nem o Jorge falou, quanto mais coisas você fizer, melhora para o seu currículo, e na análise deles, conta projeto, conta o seu currículo, conta a sua apresentação, são várias coisas, são vários pesos. Então, quanto maior o seu currículo, melhor. Só que isso não quer dizer que seja garantia para você estar dentro do mestrado. Então, cabe a cada pessoa. Eu conheço várias que realmente entraram no mestrado sem nem ter orientador, sem nem ter um contato com o professor de lá de dentro e conseguiram. Então, assim, também é bem relativo. Só completando o que a Rayane falou, é que às vezes muitas pessoas pensam, eu tenho que ser da Universidade Federal para eu fazer um mestrado. E não precisa, tá? Lá no nosso programa, eu falo pelo PPG porque meu mestrado foi lá. Temos inúmeros colegas que vieram da Univar, tá?
Então, não é limitado a pessoas que estudaram na federal, certo? E muitas vezes é complicado durante a graduação você ter um currículo muito bom, né? Quando é universidade particular, muitas vezes a pessoa trabalha e estuda, o que já é muito difícil. Então, você tem que buscar um programa que se encaixe, né? E ali o PPGIP, ele oferece essa oportunidade também, né? Então, puxando um pouquinho lá para o PPGIP, mas não é impossível, não é uma coisa limitada à Universidade Federal, não. Então, se você tem interesse de ir para pesquisa, de ser um pesquisador, você pode. Não precisa, não fique limitado a essa questão de eu não sou de uma universidade federal, tá? Eu acho que só queria pontuar isso também. O Hans Miller pergunta: para vocês, quais foram as maiores dificuldades no mestrado? Houve preocupação ou receio de não estar na área certa? Hoje, o que vocês pensam sobre antes e depois do mestrado e agora no doutorado? Bom, eu queria até fazer um comentário que o Jorge também falou sobre, você faz o mestrado e você vê que não era aquilo que você queria. Bom, o mestrado ele vai ser importante para você de qualquer forma, porque tanto que eu cresci durante o mestrado, mesmo se eu não tivesse ido para o doutorado, teria feito diferença na minha vida. E nós temos amigos que não seguiram depois do mestrado. Nós temos uma amiga nossa que fez o mestrado e ela virou para a gente e falou assim, gente, não é para mim, não quero seguir para o doutorado. Mas o mestrado foi essencial para ela, é importante para ela. Então, assim, dificuldades vão ter, né? Mas o mestrado, ele é 2 anos. Então, o mestrado, ele é mais fácil. E o mestrado, ele é para você formar sua cabeça quanto a isso. Se você quer, vai ou não continuar, né? E, então, assim, dificuldades a gente tem inúmeras, a gente descobre muitas delas durante o mestrado, né? Mas com essas dificuldades a gente cresce muito também. Então, eu acho que é isso. E também eu acredito que você faz uma parceria, né? Você consegue um orientador e ali é algo que tem que ter mesmo essa parceria, porque a gente também vê muitos casos de pessoas que elas acabam meio que sendo desestimuladas porque não teve um orientador bacana e tal, né? E da mesma forma que a gente vê casos de pessoas que quando isso acontece, elas já procuram outros orientadores, já tentam mudar ali, sair daquilo ali, ou procurar outra linha de pesquisa. Então, assim, as dificuldades, elas podem acontecer de várias formas, né? Não dá para a gente dizer assim, vai acontecer isso, isso e isso, porque realmente você tem que vivenciar aquilo, né? Para mim, assim como o Rinaldo comentou, foi um período de uma experiência muito grande, de um aprendizado muito grande, porque você vai tendo contato desde a área com a pesquisa, com outras pessoas, você vai conhecendo tantas realidades, né? E isso te faz crescer muito. E pelo menos os meninos, durante a iniciação, já começaram a trabalhar, né? E eu, no caso, eu não fiz iniciação. Então, quando eu fui para o mestrado, também aproveitando o gancho da fala do Rinaldo, eu não tinha contato com o meu orientador. Então, assim, eu literalmente caí de paraquedas, foi a minha força de vontade e o meu querer. Mandei um contato para a secretaria da USP, perguntando quando que seria o próximo edital. Eles encaminhou para o orientador e a gente foi conversando. Ele fez uma análise, me chamou, olha, vem fazer um estágio. Então, assim, a gente não tinha contato, mas ele me ofereceu um estágio e eu falei, tô indo, entendeu? Então, assim, eu fui atrás. Tive esse privilégio de poder ir, porque também a gente tem que levar isso em consideração, né? E deu tudo certo. E de coincidência, ele trabalhava na área de hematologia, que foi uma das últimas disciplinas que nós fizemos, né, na graduação, e foi uma disciplina que eu gostei muito, caí de paraquedas lá, e era uma área que eu amava, coincidentemente deu tudo certo. E o que veio vindo de dificuldade, hoje, a minha visão de hoje é que tudo isso que foi dificuldade foi experiência e aprendizado que eu ganhei. Por alguns momentos, sim, eu pensei, não, quero voltar para minha casa. Mas ainda bem que eu não voltei, porque aprendi muito e ganhei muito com isso. E se eu tivesse desistido, ia ser apenas mais uma desistência, e o que, que eu ia ter ganhado com isso? Não sei, né? A gente não sabe. Mas para mim foi importante eu não ter desistido e ter mantido o meu sonho, a minha vontade de seguir adiante. Isso foi muito bom para mim.
Bom, a Camila perguntou quais os passos mais importantes para ter essa autonomia do seu projeto, além das longas leituras de artigos, o que vocês acham que foi essencial para conseguir lidar com todas as adversidades de desenvolver um projeto? Camis, acho que você está no caminho certo. É muita leitura, também ter colaboração, ter contato. Então, se algo não deu certo, se algo está difícil, é pedir ajuda, nem eu disse na ciência, é sempre colaboração, é parceria. E eu acho que com o tempo também você vai adquirindo isso, essa autonomia do seu projeto. Então, assim, para mim foi bem passo a passo, porque na graduação sempre tinha alguém à frente. No mestrado eu comecei a ter essa autonomia. Agora no doutorado que eu realmente estou mais à frente das coisas. Também acho que é com o tempo, não é de uma hora para outra que isso acontece. Mas você está no caminho certo. Leitura e colaboração. Tem três palavrinhas que eu aprendi, né, durante o mestrado e que eu consegui pôr mais em prática agora durante o doutorado, que eu acho que são extremamente importantes, que é compromisso, prioridade e lidar com prazo, né? Eu acho que são três coisas essenciais para você conseguir ter mais autonomia no seu projeto, porque muita coisa vai ficar por sua conta, então você tem que ter o compromisso de cumpri-las. É, vai acontecer inúmeras coisas, então você tem que ter prioridades, né? Você vai estar cansado da graduação e você vai ter muita responsabilidade, então você tem que ter prioridades, você tem que priorizar aquilo que é importante para você. E por último, gente, lidar com prazo, porque, gente, para mim foi uma coisa difícil no começo, mas porque você tem que estabelecer a sua grade de trabalho e os seus prazos. Aí é que é complicado, porque quando alguém te estipula prazos, é mais fácil de cumprir, mas é quando você tem que estabelecer os seus prazos, porque aí a autonomia é sua. Então, quando você estabelecer esses prazos para cumprir suas atividades, se você alcança a autonomia de uma maneira mais fácil. E eu aprendi isso. Então, eu acho que é uma dica legal que eu aprendi. Só fazendo um adendo também, eu acho que também não ter medo de errar, sabe? Realmente ir atrás, se propor a fazer, sem ter medo mesmo, porque errar faz parte. Você vai errar. Eu acho que você precisa muito mais errar para aprender do que alguma outra técnica. Então, não tenha medo de errar. Tome frente, dê a cara a tapa literalmente. Eu acho que isso faz muita parte de você se tornar uma pessoa mais autônoma naquilo que você está fazendo. E também, né, saber escutar os conselhos, isso é essencial. Excelente, Jorge, acho que é bem isso mesmo. E assim, gente, sobre essas coisas de experimento dá errado e tudo mais, gente, vai dar errado, você vai errar. Se o seu experimento deu certo da primeira vez, faz de novo, porque tá errado. Porque é comum. Então a gente vai errar muito, mas é errando que a gente alcança a perfeição naquilo que você está fazendo. Gente, só mais um comentário que eu acho super importante falar. Eu vi os resultados dos meninos e vi ele a análise de expressão proteica. Então, certeza que eles fazem o blot, né? Então, assim, gente, para que mais sofrer do que blot? Às vezes você passa 2, 3 dias sofrendo, no final você coloca lá na máquina para você ler. Gente, quando sai, que às vezes não sai, né? A banda. Ou às vezes sai a banda e tá uma em cima, uma embaixo, uma embaixo. Gente, e assim, você fala, não vou fazer isso nunca mais na minha vida. Nunca mais. Mas aí você vai, num belo dia, você vai, fica tranquilo, faz, não dá certo de novo. Mas uma hora vai dar certo. Então é isso, é paciência. Tem que fazer. E vai dar tudo Eu certo. acho que é meio interessante que tem dia que você chega para fazer que você vê que não é o dia, você já nem continua, você fala assim, não é para ser hoje, mas eu volto, tento de novo, né, gente? Boa noite, até amanhã. Assim a gente vai, né? A próxima pergunta é: qual o anseio de vocês após terminar o doutorado? Boa.
Gostei dessa pergunta. Ganhar Uma dinheiro. pergunta. A gente termina a graduação, a gente já quer isso, né? Que já. A A gente já gente começa a passa se mais 2 iludir. anos e mais 4 anos querendo ganhar dinheiro. Então a gente passa muito tempo querendo ganhar dinheiro. Então, Olha, a minha intenção na carreira acadêmica seria necessariamente mesmo a pesquisa e o ensino, né? Então, o que eu espero após terminar o doutorado era conseguir trabalhar em algo que me proporcionasse isso, conseguir lecionar e conseguir fazer a pesquisa. E cada dia que passa, a gente vai vendo que isso vai se tornando um pouco mais difícil, né? Cada dia que passa aqui no nosso país. Mas a gente não pode desistir. A gente está aí, a gente estuda tanto e a gente tem que seguir, que vai dar certo. Porém, a gente também não pode só fechar a visão para isso, né? Porque às vezes fala bem assim, a pessoa está fazendo um mestrado, um doutorado, porque ela quer dar aula. Não, a indústria ela contrata muitas pessoas. Vocês vão ver dentro de São Paulo, as pessoas que vão vender materiais para a gente dentro do laboratório são pessoas que fizeram mestrado, fizeram doutorado. Hoje elas são vendedores, né, de produtos, que eles têm um nome mais específico, que eu não lembro agora. Você pode trabalhar com a pesquisa também dentro da indústria, né, não necessariamente só dentro da instituição federal. Tem também a docência. Então, assim, você se qualificando, acredito que você vai ter várias áreas que você possa atuar. E desde também que você não tenha medo de sair ali do seu basal, sabe? Surge uma oportunidade, tenta, pelo menos tenta, né? Acho que você vai ganhar uma experiência, você vai ver se é aquilo que você realmente quer. E a gente tem que ir atrás e tentar, às vezes, porque a gente passa tanto tempo estudando, né? Vou deixar uma oportunidade passar? Eu acho que não, né? bom, eu particularmente pretendo, né, quero muito ser um bom pesquisador e um bom professor. E quero ser palestrante. Gente, eu quero muito sair aí e rodar o mundo dando palestra. Tá? Não só aqui no Brasil, eu quero ir para fora. Então eu quero ser bom naquilo que eu faço ao ponto de eu ser chamado para dar palestra em outros lugares, outros países. Então eu estou pensando assim já, né? Então eu quero ser um bom pesquisador na minha linha de pesquisa para eu ser um bom palestrante, um bom comunicador para passar à frente né, informação e ciência, né? E não esquecer de levar a Rayane junto, né? Para continuar com as fotos. Claro. Ah, mas isso é com certeza, né? Talvez até no final do doutorado ela decide me pedir em casamento logo, né? Vamos Que ver, não né? me ajuda, não me ajuda. Gente, eu concordo com o Jorge. Eu futuramente, né, almejo a pesquisa e o ensino, mas o céu é o limite, né, gente? E também mestrado e doutorado é um título. Seja em qual emprego, seja em qual área você seguir, é um título. Quanto maior o seu título, maior o salário, a gente sabe disso. Em concursos públicos, por exemplo, maior o seu título, maior o salário. Então, assim, não é apenas mestrado, doutorado para dar aula para a área do ensino. Então, isso não acontece também para fora. A gente não precisa ficar preso aqui no Brasil, que está sem bolsa, sem nada. Para fora também tem muitas oportunidades. Então, acredito que a gente tem que ver todas as possibilidades, igual o Jorge falou. Eu tenho uma pergunta também. Esses tempos atrás, né, eu vi que além do mestrado, do doutorado, tem também o doutorado direto. O que vocês sabem sobre o doutorado direto? O que tem que fazer para conseguir entrar em um? Passar, né? Porque tem o programa de doutorado direto, tanto aqui quanto fora do Brasil, tem programa de doutorado direto fora do Brasil. Eu e a Raine quase chegamos a submeter para um desses. Então é muito oferecido, gente. Tem programa para fora do Brasil, tem programa aqui de doutorado direto. Basta você ir atrás, né? Tudo é ir atrás. Nós fizemos o que era melhor para nós naquele momento, né? Mas as oportunidades estão aí. E ir atrás, que eu acho que é aí. O doutorado direto, ele é muito bom, só que vai muito do perfil. Eu precisava passar pelo mestrado. Hoje eu vejo isso. Eu precisava. Se eu tivesse ido direto para o doutorado, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Então,
crescido como eu cresci. Então, eu precisei passar por um mestrado. E o doutorado direto, pelo menos lá no departamento, ele, se eu não me engano, o período de duração dele são de 5 anos, né? Que é o período que você tem ele com bolsa. Então, você pode estender um prazo, mas depois disso você não tem direito à bolsa. Seria basicamente, você vai perder um ano se você aliás, você vai diminuir um ano, né? Se você fosse fazer o mestrado primeiro, 2 anos, e o doutorado, 4 anos. E tem pessoas que fazem a prova no departamento já para concorrer ao doutorado direto, e aí nesse caso as pessoas têm que tirar uma média igual ou superior a 7, e tem pessoas que fazem a prova, entram no mestrado, e quando vão qualificar, elas são pessoas que conseguiram se enganjar bem, conseguiram desenvolver as técnicas, se focou mesmo naquilo que está fazendo, absorveu bastante coisa, né? Ela demonstra essa capacidade técnica, essa capacidade de conhecimento sobre aquilo que ela está trabalhando, ela pede solicitação à banca para fazer a transferência para o doutorado direto. Então, assim, você tem várias oportunidades que você pode pensar nisso, né? Ou você tentar direto mesmo, doutorado, ou você pode começar no mestrado, vamos supor que você não conhece o orientador. Vou começar com o mestrado, vou fazer esse período de 1 ano, vou ver se realmente é o que eu quero, se eu quero continuar com essa linha, com esse orientador, e aí vou pedir para trocar de doutorado direto ou não. Eu termino meu mestrado aqui e vou fazer o doutorado com outro orientador, com outra linha de pesquisa, então varia muito. Agora, se você for uma pessoa que já tem esse perfil, que é isso que você quer, você já trabalha bastante na área nessa área de pesquisa e tal, assim, você já tem uma trajetória, eu acho que é mais fácil para você conseguir falar que você realmente quer um doutorado direto, entendeu? No meu caso, mesmo o caso do Rinaldo, acho que a Rayane também. Eu precisei fazer um mestrado realmente, para confirmar, até mesmo porque eu aprendi muita coisa que eu não sabia, e isso me deu uma base muito boa, de fato, para continuar e para me sentir seguro para ir para um doutorado, sabe? E também que é um pouco difícil, né, em relação à seleção de um doutorado, comparar um aluno que acabou de sair da graduação com um aluno que tem mestrado. Tem muito mais bagagem, tem mais currículo, então isso aí já prejudica quem acabou de sair, né? Então, assim, eu acredito, para mim também foi muito importante o mestrado, cresci muito, eu precisava daquilo. No mestrado, a gente começa a ter esse senso do ser cientista, autonomia. Então, eu acredito que vale muito a pena fazer o mestrado. Eu entendo, né, as razões de alguns, mas eu acho que vale muito a pena. Obrigada, gente, mais uma vez. Acho que não tem mais perguntas, né? É no chat. Alguém tem mais alguma pergunta que queira falar também alguma coisa? Bom, então, acho que ninguém tem mais perguntas, né? Ninguém quer falar mais nada. Então, a gente encerra, né? Eu quero. Sim. É que eu queria que a Rayane e o Rinaldo falassem um pouquinho do podcast deles, como surgiu a ideia, né, como tem sido a repercussão, como isso tem agregado aí o crescimento deles intelectual de uma forma geral. E pode falar, o Rinaldo é o tecnológico. Então, a podcast, eu gravo ali, eu estudo, eu faço aquela parte por trás das câmeras e ele fica mais à frente. Só que o podcast realmente foi muito engrandecedor. Então, a gente começou com o podcast, né, como um tipo de material complementar para a disciplina de estágio de docência. Então, durante o doutorado, a gente também tem o estágio de docência, em que a gente tem que auxiliar o professor, ministrar aulas, fazer material suplementar, complementar e aplicar provas, enfim, se portar no lugar do professor. E aí, uma ideia que o Rinaldo teve foi de criar o podcast. Então, nós tínhamos que criar um material complementar para os alunos, né, dos tópicos que a gente dava na disciplina de farmacologia. Então, no início, o podcast foi muito voltado só para os alunos da disciplina. Então, os alunos que estavam inscritos na disciplina da professora Fernanda, de Farmacologia 2, assistiam os podcasts. Só que aí a gente decidiu divulgar isso para outras pessoas também, para o curso de farmácia. Então,
o podcast é voltado, né, mais para o UFMT, para o pessoal da farmácia, com vários tópicos, todos os tópicos estudados na farmacologia a gente discute com o especialista, então a gente chama um especialista da área para falar dos assuntos, interações medicamentosas, enfim, foi muito bacana e é algo que a gente quer continuar. A disciplina encerrou, mas a gente quis continuar. Então, a gente continuou com os assuntos inovadores, por exemplo, agora, mesmo sendo dose de farmacologia, a gente traz outros assuntos, vacinas da Covid, medicamentos da Covid-19. Então, assim, a gente tenta trazer mais coisas para o podcast. E isso está sendo muito bacana, eu gostei muito. A gente basicamente foi isso. A professora, a gente ia fazer estágio, docência, a professora falou bem assim, olha, vocês vão ter que fazer isso, e além disso eu queria que vocês pensassem alguma maneira de material complementar. E aí eu pensei, né, como uma maneira de levar a informação de uma maneira mais diferente, mais legal para os alunos, para não ficar naquela coisa da leitura. Falei, Raiane, vamos fazer um podcast? A Raiane falou assim, doido, como assim a gente vai fazer um podcast? Falei, vamos, eu já tenho tudo para a gente fazer um podcast. E a gente faz, a gente grava, a gente convida o profissional. Até hoje foram farmacêuticos, né? Mas a gente quer abranger porque assim era mais focado para os alunos da farmácia. E aí a gente grava, eu edito, a gente lança, vai para todas as plataformas. E assim, a expectativa era um grupinho de alunos da disciplina da professora Fernanda, só que foi muito maior. O aplicativo que eu utilizo, ele me mostra as métricas do podcast, e o podcast já alcançou outros países, né, Estados Unidos, tem gente da Austrália, de Portugal, acompanhando o nosso podcast. Então, assim, foi extremamente gratificante, e a gente ainda pretende continuar mais com ele, agora não só com foco na farmacologia, mas tentando entrelaçar, né, porque tudo é junto, né? A gente estuda tudo muito compartimentado, mas no final das contas tá tudo junto, né? Então eu acho que foi uma iniciativa muito bacana. E acessem lá, gente, vai ter mais conteúdo futuramente, tá? O nosso Instagram também. Temos um Instagram para divulgação, muito bacana. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Acho que não. Pode fazer encerramento. Então, né, a gente chegou ao final, foi muito bom, e a gente encerra com muita gratidão mais um encontro da Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas, e estamos muito felizes pela participação de todos, dos ligantes que estão aqui, dos professores também presentes, a professora Maria Fernanda, a professora Naí, a professora Flávia, que também estava, e agradeço também pela presença dos nossos convidados, né? Compartilharam as suas experiências aí com a gente, responderam muito bem as perguntas, as dúvidas de todo mundo. Então, agradeço mais uma vez a Rayane, ao Jorge, ao Rinaldo, por tudo isso que eles falaram hoje aqui. Foi muito bom e acredito que foi muito proveitoso também para todo mundo que escutaram aqui hoje, né? E desejo todo sucesso para vocês também daqui para frente. Então, pessoal, aproveito também para avisar que o nosso próximo encontro será segunda-feira, dia 19 de julho, né, para dar continuidade com o mês do egresso, e vai ser com o egresso Derli, às 18h30. Então, anotem na agenda e eu espero todos vocês lá. Sigam também nossas redes sociais, @lacifar.fmt, e também se inscrevam no nosso canal do YouTube, né, que todos os nossos encontros vão estar gravados lá. Obrigada mais uma vez a todos e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigadão. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Sucesso.